Você já sentiu aquele friozinho na barriga em pensar no primeiro dia da prova do Enem? Será que eu vou conseguir ter um bom desempenho? Será que eu vou conseguir ler aqueles textões de português? E se eu não conseguir fazer a tal da redação? E se eu ficar muito ansioso durante a prova? É justamente sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Eu quero revelar para você técnicas científicas que são comprovadas pela neurociência para você conseguir acalmar a sua mente. Ou seja, você ficar mais relaxado durante a prova. E com isso você vai conseguir aumentar os seus acertos de português e humanas e principalmente conseguir escrever uma redação melhor, para que você consiga tirar mais de 900 na redação. E eu acredito que você, mais calma ali durante a prova, controlando a sua ansiedade agora, nesses últimos dias antes do domingo do Enem, você vai aumentar a probabilidade de você conseguir passar em medicina e ser o primeiro médico da sua família, que é o grande objetivo aqui desse canal. Eu criei esse canal porque eu consegui passar em medicina, eu ajudei outras pessoas a passarem em medicina através do Enem, através do SISU, através do ProUni, com o FIES, com o Programa Mais Médicos, que é uma outra bolsa do governo federal que poucas pessoas sabem, que mesmo com uma nota baixíssima você consegue passar através dessa bolsa. Eu criei esse canal para inspirar essas pessoas, porque eu já sofri com essa ansiedade da reta final. Eu lembro que quando eu estava no mesmo lugar que você, eu também digitava lá no YouTube, né, como reduzir a ansiedade, estratégias de prova, né, eu ficava ali pesquisando várias coisas. Então eu acredito que eu trazer aqui esse conteúdo pode inspirar outras pessoas a também, né, conseguir passar em medicina, conseguir ser o primeiro médico da sua família. Então, se você quer passar em medicina, se você, né, gosta da faculdade de medicina, você tem esse sonho de ser o primeiro médico da sua família, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Porque todos os dias eu posto conteúdos gratuitos para ajudar você a passar em medicina e ser o primeiro médico da sua família. Então já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu anotei aqui vários tópicos aqui para a gente poder discutir na nossa aula de hoje. E a primeira coisa, né, que a gente precisa entender é sobre a ansiedade, né? Pô, o que é ansiedade? Por que o nosso cérebro produz, né, esse quadro de ansiedade? Às vezes, algumas pessoas vão ter sudorese, né? Começa a suar a mão, começa a tremer ali na hora de escrever a redação, a pessoa começa a tremer, começa né, ter vários sintomas físicos, né, dessa ansiedade, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência respiratória, né? Você começa a colocar o seu corpo num estado de luta ou fuga. E por que isso acontece, né? Então, o nosso cérebro, vai anotando aí porque isso é bem importante, o nosso cérebro tem uma região do cérebro chamada amígdala do cérebro, tá? Uma região bem pequenininha lá no nosso cérebro, que participa do sistema límbico. Então, essa região do cérebro, ela detecta, ela vai ser ativada quando você tem medo, quando você tem insegurança, quando você tem pensamentos negativos, essa região é ativada. Então, ela dispara como se fosse um alarme, né? Ela vai detectar essas ameaças e ela vai disparar como se fosse um alarme. E isso, olha que interessante, isso impede que o córtex pré-frontal, que é a região mais sofisticada do nosso cérebro, que faz funções executivas, tomada de decisões, que vai marcar o X da alternativa correta lá no dia da prova, que vai escolher o melhor argumento para a redação. Essa região do cérebro, essa região, né, que é a nossa inteligência máxima, que vai fazer você marcar o X na alternativa correta, essa região ela vai ser bloqueada, né? Ele vai impedir que essa região trabalhe de forma adequada. Um exemplo bem prático, né, quando você vai escrever uma redação e você está ansioso. Então você está ansioso, você não escolhe as melhores palavras, você não consegue colocar os melhores argumentos. E também, né, o que acontece? Quando eu ativo essa região, eu aumento, olha que interessante, eu aumento a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, esse aumento do cortisol na tua corrente sanguínea gera essa improdutividade do córtex pré-frontal. Ele não consegue tomar as melhores decisões. Então, a ansiedade, né, pra gente entender, imagina que a ansiedade, você tá com o carro, você tá dirigindo o carro na chuva, e esse carro começa a derrapar.
E aí, em vez de você reduzir a velocidade, o que você faz? Você começa a acelerar o carro. E aí esse carro ele fica desgovernado. E aí a probabilidade de você ter um acidente é muito alta. Então a ansiedade, né, para você poder entender, a ansiedade, ela não é acelerar, é reduzir. Então, eu vejo muitas pessoas na reta final de estudo, a pessoa que segue esse modelo tradicional de estudo, né, dos cursinhos, das videoaulas, o que a pessoa faz na reta final? A pessoa pega e vê aulão de física, aulão de matemática, a pessoa começa a estudar cada vez mais, né? Por quê? Porque vai aumentando esse cortisol, vai aumentando a ansiedade do aluno, e aí o que ele faz? Não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver todos os conteúdos, eu tenho que ver todos os detalhes. Meu Deus, e se cair tal tema da redação, qual o argumento que eu vou usar, como que eu vou fazer? E aí você começa a ter esse pensamento acelerado, você começa a ter vários pensamentos. Comenta aqui para mim, para saber se isso acontece com você. Comenta aqui para mim. E além disso, coloca quais são os pensamentos que vêm na sua mente agora, nessa última semana de estudo, nessa reta final. Então, esse pensamento acelerado, o que ele faz? Ele faz essa alteração hormonal, né, que é explicado pela neurociência como o aumento do cortisol, e aí isso faz o aluno reduzir a produtividade dele nos estudos. Aí começa a ter prejuízo do sono. Aí, ao invés do aluno ficar descansado, preparado para fazer a prova no domingo, ele está cansado. Porque ele ficou a semana inteira vendo aulão de física, aulão de matemática, aulão de humanas, revisão de véspera. Aí tem, por exemplo, aquela galera que fica 12 horas estudando. E tudo isso vai alterando a química do cérebro, vai alterando todos esses neurotransmissores que são os químicos, né? E aí você consegue ter, você tem essa privação do sono, a pessoa começa a ter sintomas de TDAH, começa a ter desatenção, falta de concentração, começa a ficar fadigado. E aí esse aluno, ele chega lá no dia da prova, que seria o momento, né? Que nem o exemplo que eu dei ali do carro. Então, se o carro está derrapando, não é que eu vou socar o pé no acelerador, eu vou reduzir, não vou frear, né? Então, não é que você vai parar, você vai reduzir o estímulo, entende? Para o carro parar de derrapar na pista. De forma análoga, é a mesma coisa com o estudo para poder passar em medicina. Então, imagina que o domingo do Enem, né, o primeiro dia lá do Enem, que a gente vai ter, então, humanas, mais português, mais redação, correto? Então, nesse dia é extremamente importante. Por quê? Porque a redação e você garantir uma boa pontuação, tanto em humanas, ali, vamos botar, né, medicina, 30 a 35 acertos, vamos botar português ali, uns 30 acertos, e redação, mais 900, ali, uns 940, né? Meus alunos que passaram em medicina, por exemplo, o William, que foi um aluno nosso que passou no SISU, escola pública, ele tirou 960 no Enem, né? Na redação. Então, são mais ou menos esses números aí que você vai precisar. Óbvio, depende de cada faculdade. Mas pensa comigo, você se preparou o ano inteiro, ou meses de estudo, não sei quanto tempo você estudou, e aí você chega lá no dia da prova e é o momento que a tua mente, o teu cérebro, ele tem que estar em máxima performance. Você tem que estar descansado, você tem que estar calmo, você tem que estar hiper focado, você tem que ter uma boa estratégia de prova. Se você não sabe como montar a sua estratégia de prova, veja aqui no meu canal, porque tem vários vídeos ensinando como você ter uma boa estratégia de prova. O que acontece? Você coloca toda aquela sua preparação pelo ralo. Então, todos aqueles dias de estudo, aquelas horas de estudo vão pelo ralo. Por quê? Porque você não consegue imprimir um bom desempenho na hora da prova. Por vários motivos: ansiedade, fadiga, insônia e excesso de conteúdo. Então, esse excesso de conteúdo, esse excesso de informação que você coloca na sua mente faz você ter essa fadiga cognitiva, essa fadiga mental, que é apresentada por muitos alunos, né? Então, eu pego vários alunos que me procuram, por quê? Porque a pessoa, Léo, eu tô fadigado, agora na reta final eu tô fadigado, eu tô cansado. Deveria ser o contrário, deveria agora na reta final tá calmo, tá tranquilo. Então, tu vê que a pessoa coloca tudo por água abaixo, por quê? Porque ela não entende sobre o funcionamento do cérebro. Porque nos cursinhos, né, nos cursinhos tradicionais, o que eles vão falar para você?
Senta a bunda na cadeira e come os livros. É medicina é difícil, medicina não sei o que, vamos estudar, vamos fazer a revisão de véspera, vamos ver todos os conteúdos. E é muito louco porque os professores que orientam esse tipo de comportamento do aluno são professores que não têm conhecimento sobre neurociência da aprendizagem, o cara nunca estudou sobre neurociência da aprendizagem, a pessoa nunca passou em medicina. Uma coisa é você falar, uma coisa é você orientar o aluno a passar em medicina, outra coisa é você ir lá e fazer. É a mesma coisa o médico, ó. Faz tal coisa. Né? O médico teórico. Tem o médico teórico da teoria e tem o médico que vai lá e faz. Que sabe a prática, tem uma diferença. Se o seu familiar vai fazer uma cirurgia, você vai querer que o médico que opere o seu familiar é o médico da prática, não da teoria. E é a mesma coisa. Então, esse professor, não, revisão disso, revisão daquilo, véspera, não sei o que, vamos se matar estudando, é um cara que nunca passou em medicina. Então, não, uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você estudar. Você tem a pressão da família, você tem a pressão que você coloca em você, você tem a expectativa dos seus pais, a expectativa dos seus amigos, ou em muitos casos, você nem contou para sua família, você nem contou que você quer passar em medicina, você nem falou, você está estudando escondido. Tem um aluno meu, José, que foi aprovado na Federal em Campo Grande, que ele falou o seguinte: Léo, eu fiz a tua mentoria e eu nem contei para minha família que eu estava estudando para passar em medicina. Eu só contei depois que eu passei em medicina. Então tem uma expectativa, tem um componente emocional muito grande que está relacionado. Então não é só a teoria do conteúdo que vai ser cobrado na prova, tem todo esse aspecto, esse componente emocional que é negligenciado pela maioria dos professores porque não entendem o funcionamento cerebral. Nós não somos seres lógicos, nós somos seres biológicos, nós somos movidos por emoções. E por isso, eu resolvi separar aqui 3 estratégias que eu utilizei para ficar mais calmo lá no domingo do Enem e que também eu orientei para os meus alunos aplicar essas estratégias no primeiro domingo do Enem, no primeiro dia do Enem. Então, uma estratégia mais focada em humanas e redação, porque eu acredito que essas estratégias elas são comprovadas pela neurociência e pode ajudar você a ter o melhor desempenho no dia da prova, tá? Então, a primeira estratégia, né, que tem muita evidência, que tem, eu morei nos Estados Unidos, então eu vi isso, vários laboratórios, né, não seria laboratório a tradução, mas vários grupos de pesquisa que estudam sobre a respiração. Então, a primeira técnica, respiração consciente. Aí você pergunta, pô, Léo, como assim? Como que a respiração consciente vai reduzir a minha ansiedade no dia da prova e vai fazer eu melhorar o meu desempenho e, com isso, aumentar os meus acertos de português e humanas? Porque quando você está ansioso, como é que é a respiração de uma pessoa ansiosa? Meu Deus, não vou passar, meu Deus. E se a redação cair tal tema? E se não sei o que? E se eu esquecer da citação do Platão? E se eu não lembrar, não conseguir ler aquele textão de português? Então essa é a respiração de uma pessoa ansiosa. Como é que é a respiração de uma pessoa calma? Faz aí. Faça uma respiração consciente. 5 respirações. Você vai ver que automaticamente você acalma a sua mente. Automaticamente você fica mais tranquilo, você tem mais consciência dos seus pensamentos. Então, só de você parar e fazer 10, 20 respirações conscientes, que daria ali uns 5 minutos respirando, você já acalma a sua mente. A gente, algumas pessoas falam meditação, mindfulness, né, atenção plena. Eu acho que assim, meditação, às vezes a pessoa cria uma resistência. Nossa, eu tenho que estar num centro especializado em meditação e não sei o que. Não, às vezes no ônibus da sua casa até o local que você vai fazer a prova do Enem, você já pode fazer uma respiração, ficar calmo, bota uma música calma, não vai botar uma música agitada, uma música né, que vai trazer vários pensamentos, várias coisas na sua mente, bota uma música neutra, né? Escuta essa música sem melodia, só a batida, só o som e fica fazendo essa respiração consciente. Você pode até testar, não sei se você vai fazer algum simulado antes do domingo do Enem, você pode até testar. Faz
uma respiração consciente antes de começar o simulado. E a respiração consciente você também pode utilizar ela durante a prova. Por quê? Porque você desacelerar a sua respiração, o que isso acontece? É como se você, imagina que você tem um controle remoto, e aí você pausa a ansiedade. Então quando você faz essa respiração, você dá uma pausa na ansiedade. Léo, qual que é a explicação biológica para isso, neurofisiológica? Você aumenta um químico no cérebro chamado dopamina. Você aumenta o principal neurotransmissor inibitório, ou seja, que vai dar calma, que vai dar relaxamento no cérebro, chamado GABA. Tudo isso tem pesquisas científicas comprovando isso que eu estou falando para você. E o principal de tudo isso, né, que é o que eu mais gosto, que é você aumenta a oferta de oxigênio no cérebro. O que é oxigênio? Lembra que no próximo domingo do Enem você vai ter que estudar lá biologia, química, enfim, fisiologia. Então, o que o oxigênio faz no corpo, na célula? Ele faz o metabolismo energético, ele dá energia para a célula. Então, o oxigênio ele é fundamental para os neurônios funcionarem da melhor forma possível. Então, quando você faz essa respiração consciente, você coloca mais oxigênio no cérebro e, portanto, você tem mais consciência, mais concentração na hora de assinalar a alternativa correta. E aí, só de você fazer essa respiração calma, meu Deus, eu não sei essa questão, meu Deus, e o tema da redação e não sei o quê. Calma. Respira. Essa alternativa A não faz sentido. Beleza, vamos excluir ela. Alternativa B, fiquei em dúvida. Bota uma interrogação. Alternativa C, não faz sentido. Alternativa E, não faz sentido. Então fiquei entre a alternativa B e D. Opa, então eu não sabia nenhuma alternativa. Agora eu tenho 50% de chance de acertar essa questão. Então calma, respira. Deixa eu ler com calma. Deixa eu ler o comando da questão. Né? Eu fiz um outro vídeo também falando sobre a questão de resolução de questões, tá? Então vou dar várias dicas também dessa parte de resolução de questões, porque às vezes é 2, 3 questões que, você aumenta a sua nota ou baixa a sua nota. Né? Então é importante você garantir essas questões fáceis. Você não pode errar as questões fáceis baseado na TRI, que é a teoria da resposta ao item, que é o algoritmo que rege ali a prova do Enem. Segunda técnica, a visualização mental. Então tem vários estudos da Harvard Medical School mostrando que a auto-hipnose, essa visualização mental, você criar uma tela mental na sua mente de coisas positivas, ajuda no desempenho cognitivo. Então os estudos que eles fizeram é com jogadores de tênis. Tá? Então eles pegaram jogadores de tênis que eram campeões, que ganhavam mais partidas, e pegaram jogadores amadores, né? Aqueles que não conseguiam ter um bom desempenho. E os jogadores profissionais, eles viram que os jogadores profissionais, eles fazem o quê? Eles fazem uma visualização antes de entrar na partida. Então, antes de entrar na partida, o que a pessoa faz? O jogador começa a visualizar ele batendo na bolinha, ele fazendo a jogada correta. Então, ele cria uma imagem positiva. E aí tu vê o cara que faz o revisão de véspera, que fica 12 horas vendo a revisão de véspera, do cursinho A, do cursinho B, qual que é o pensamento na cabeça do cara? Eu não vou passar, eu não consigo, é muito conteúdo, é muita informação. E aí ele fica criando várias coisas na mente dele, vários pensamentos, várias coisas. Em vez de ele alimentar a mente dele com pensamento positivo, ter calma, ter tranquilidade, eu estudei o ano inteiro, eu me dediquei, eu me esforcei. O resultado da prova, eu não tô nem aí pro resultado, eu não tô nem aí pros acertos, eu não tô nem aí pra nota, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ficar calmo, eu vou ficar tranquilo, eu vou tentar dar o meu melhor durante a prova. E aí, essa validação positiva e você criar essa imagem mental, eu fazendo a redação, eu calmo durante a prova, né? Eu chegando no local e dando tudo certo. Por que eu falo isso? Porque eu começava a ter pensamento, meu Deus, e se o ônibus quebrar durante o trajeto até eu chegar na prova? E se eu chegar atrasado? E se o meu nome estiver errado? E se eu esquecer o RG? Então tu vai criando isso. Em vez de você criar essas situações negativas que possam acontecer, que 99%, tá? Tem estudos também mostrando isso, 99% das coisas que você pensa negativa não vão acontecer, tá? Em vez de você criar isso, você deixa eu visualizar eu chegando na prova, eu conseguindo lembrar das citações, eu conseguindo fazer a redação, eu conseguindo marcar o X na alternativa correta, entende? Então você tira essa lente, esse zoom nas coisas negativas e começa a dar um zoom in nas coisas positivas.
Entende? Então essa visualização, tem uma técnica que eu ensino lá para os meus alunos dentro do método Atleta da Mente, que é a minha metodologia de estudo para passar em medicina, que é sobre a auto-hipnose. Então eu dou uma aula para eles e ensino eles como fazer essa auto-hipnose, né? Não é tipo, hipnose do mágico que vai controlar as pessoas, que vai mandar a pessoa fazer isso e aquilo. Não, que vai hipnotizar a pessoa e não sei o que e tal. Não, não tem nada a ver disso. É auto-hipnose no sentido que eu vou induzir a minha mente a um estado de consciência que eu vou conseguir extrair o máximo da minha performance. Entende? Então eu vou criando situações positivas no dia da prova e não situações negativas no domingo do Enem. Tá? Terceira técnica. Lá no domingo do Enem, antes da prova, organiza já a sua roupa. Veja a logística da sua casa até o local que você vai fazer. Eu, por exemplo, na sexta-feira, eu fui até a faculdade ver o local onde eu ia fazer a prova. Então eu peguei e fui lá, né? Eu lembro que era feriado na sexta-feira, então eu fui lá no feriado. Eu caminhei em frente ao local onde eu ia fazer a prova. Eu fiz uma mentalização. Aí vem a questão da crença da pessoa. Tem pessoas que são ateus, né? Pô, eu não acredito em nada além aqui, eu só acredito na ciência. Beleza. Eu já fui ali, fiz uma oração, pedi para Deus para ele me guiar durante a prova, para que ele pudesse me deixar calmo, me deixar tranquilo, né? Aí vem, eu acredito que a fé, né? A medicina chama de efeito placebo, né? Quando a pessoa toma uma pílula de farinha e ela tem benefícios só acreditando que aquela pílula era algo positivo. Isso é fé, efeito placebo, é quando você acredita que vai dar certo. Então tem vários estudos mostrando isso. Então eu gosto, né? Léo, eu não vou conseguir no local, beleza. Eu fui, olhei bem o local, né? Caminhei em volta, fiz uma oração, pedi para Deus me guiar ali. Então você fazer esse ritual antes do domingo é fundamental. Então escolha a sua roupa, veja a logística, você vai de carro, você vai de Uber, você vai de ônibus, né? Por exemplo, eu fui de ônibus, né? Então eu já comprei a passagem do ônibus antes para não ter que dar dinheiro pro cobrador. Então eu fui lá no local onde vendia a passagenzinha, comprei a passagem, né? Eu baixei uma música no meu telefone, uma música. Eu gostava muito daquela batida, sabe aquelas músicas indianas, sabe? Que é só a flauta, sabe? Que tem uma batida assim mais calma, mais tranquila, né? Dessa pegada assim. Então eu botei isso, eu não fiquei escutando sertanejo, música com melodia, nada disso, funk, rap, nada. Eu só botei essa música e fui respirando, fui visualizando coisas positivas, né? Porque às vezes o aluno ele fica se cobrando muito, ele tem muita autocrítica, né? Ele se cobra muito, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, sabe? E não, esse é o momento, esse ritual pré-prova, né, que começa, na minha opinião, começa no sábado, né, com uma boa noite de sono, é fundamental. Outra coisa também que eu oriento os meus alunos a fazer e dá muito resultado, é você fazer a prática de exercício físico. Então, antes da prova, você pode fazer no domingo de manhã ou você pode fazer no sábado à tarde, tá? Cansar bem o teu corpo para regular esses químicos no cérebro. Eu fiz os dois, tá? Eu fiz tanto no sábado à tarde, né? No caso eu trabalhava numa academia, então sábado à tarde eu tinha que abrir a academia, então eu fiz um treino de força bem pesado, com muita carga, com bastante volume de movimentos, para no outro dia eu acordar mais calmo. E aí antes da prova eu fiz um exercício aeróbico, então eu fiz uma corrida, tem uma ciclovia aqui na minha cidade, então eu fui nessa ciclovia e fiz uma corrida. Corri ali 5 km, deu ali 20 e 30 minutos, né? E aí cheguei em casa, tomei um banho, me arrumei, fiz a minha refeição, uma boa refeição, né? Carboidratos, proteína e boas gorduras. Fiz essa refeição e aí ali 11h30, 11h45 eu saí de casa, peguei o ônibus e fui pro local da prova. Então eu fiz todo um ritual de roupa, o que eu ia comer, deixei tudo preparado para que nada pudesse tirar o meu foco, tá? Então assim, eu poderia ficar até amanhã aqui falando, né? Mas essas são as estratégias, né, que eu acho válido você implementar na sua rotina pensando em ter um melhor desempenho no domingo. Se você gostou dessas estratégias, deixe seu comentário aqui, fala qual estratégia você mais gostou. Comenta aqui para me saber, porque isso é muito importante, para me saber se eu tô te ajudando, se tá fazendo sentido esse conteúdo, tá? E se você conhece algum amigo seu que tá querendo passar em medicina, que tá nessa loucura aí de Enem, vestibular, e tá ansioso, tá passando por alguma dificuldade,
encaminhe esse vídeo para ele, para que ele também possa ter acesso a esse conhecimento e possa implementar essas estratégias que são baseadas na neurociência da aprendizagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e vejo você então no próximo vídeo.